Olá a todos. Eu hoje venho aqui falar-vos sobre os comportamentos e sobre o porquê de não devermos julgar os comportamentos. E para isso trago-vos a teoria laser do Pedro Vieira, que é uma ferramenta de coaching e que nos permite perceber exatamente isto. Portanto, porquê é que nós não devemos julgar o comportamento dos outros à partida? Porque os comportamentos são simplesmente a expressão de uma necessidade. Essa é a parte mais importante a reter hoje. Comportamentos exprimem necessidades. Portanto, o comportamento está aqui, o comportamento visível está aqui no pico do iceberg, e pode ser o comportamento de um adulto, de uma criança, ou o nosso próprio comportamento, não é? Pode ser o comportamento dos outros ou o nosso próprio comportamento, e isso está no pico do iceberg. E no resto do iceberg nós temos a necessidade, que é o que explica aquele comportamento, não é? E, portanto, existem vários tipos de necessidades, eu vou falar sobre elas, para nós percebermos o porquê de determinados comportamentos, às vezes agressivos, comportamentos desajustados da parte dos outros ou da nossa parte. Eles vêm da não satisfação das necessidades. Portanto, uma delas é a necessidade de experiência e novidade. Ou seja, nós temos a necessidade de experienciar coisas novas, de ir a sítios novos, de fazer coisas novas, ter experiências com o corpo, ter experiências com a mente, ter todo o tipo de experiências. E isso faz-me lembrar um exemplo imaginem um casal em que um deles quer ficar em casa, quer estar sossegado, e o outro tem esta necessidade de experiência e novidade e quer sair, quer ir ver coisas, quer viajar, mas como o outro membro do casal não quer, nunca vão. Esse membro do casal que está a ser negada a experiência e novidade pode começar a ter comportamentos mais desajustados, pode começar a ter comportamentos mais agressivos, comportamentos mais desajustados com o parceiro. E nós não compreendemos porquê, mas se formos a pensar e se formos ver mais a fundo qual é que é o problema é exatamente esta necessidade de experiência e novidade que não está a ser satisfeita. Portanto, não é que a pessoa queira magoar intencionalmente, não é que a pessoa queira ferir o outro intencionalmente e por isso está a ser agressivo. Não, simplesmente há ali uma necessidade que não está a ser atendida. E isso tem consequências. Tem consequências ao nível do corpo, tem consequências ao nível da mente, tem consequências ao nível do comportamento. Ok? Pronto, isto é um exemplo para vocês perceberem esta parte da experiência e novidade. Outra das necessidades que nós temos, também esta muito importante, é a necessidade de importância e reconhecimento. Ou seja, nós temos a necessidade que os outros nos vejam enquanto especiais, enquanto únicos, que olhem para as nossas qualidades, que apreciem as nossas qualidades. Temos esta necessidade de ser vistos e de ser ouvidos, não é? Todos temos esta necessidade de ser reconhecido. E um exemplo para aqui é que vê-se muitas vezes no comportamento das crianças. O comportamento mais agressivo numa criança, ou as birras excessivas, ou o comportamento na sala de aula, fora do normal, vem muitas vezes de uma necessidade de reconhecimento que não está a ser atendida. A criança não está a ter a atenção devida. E depois tem estes comportamentos que não se enquadram naquilo que seria o desejável, portanto. Mas isto pode acontecer também nos adultos, num adulto. Isto é só um exemplo de uma situação. Portanto, um adulto também pode ter uma necessidade de reconhecimento não satisfeita e ter um comportamento que, lá está, mais uma vez, nós não devemos julgar, porque esse comportamento não está a ser um ataque, está a ser uma reação a uma necessidade que não foi atendida, ok? Por isso não devemos julgar esse comportamento enquanto um comportamento do mal, enquanto um comportamento que nos queira magoar ou danificar, ok?
Depois temos a necessidade de conhecimento e segurança, portanto, temos a necessidade de ter dados acerca do mundo, de conhecer coisas acerca do mundo, e isso faz com que possamos também ter comportamentos que não são adequados quando lidamos com pessoas que não são como nós. Por exemplo, ao nível de trabalho, uma pessoa que tem esta necessidade de ter muitos conhecimentos sobre as coisas, se estiver a trabalhar com uma pessoa mais deixa andar, digamos assim, que não está tão preocupada com os conhecimentos, pode ser uma relação de trabalho difícil. Pode ser uma relação de trabalho difícil que não vai funcionar muito bem. E a outra pessoa que precisa de conhecimento, que precisa muito de ter os dados sobre as matérias todas, pode começar a ter um comportamento mais desagradável para com a outra pessoa e vice-versa. Portanto, isto é importante também, a necessidade que nós temos de conhecimento e segurança. E como não somos todos iguais, e nem todos temos estas necessidades aos mesmos níveis, depois ocorrem atritos. Ocorrem atritos entre casais, ocorrem atritos entre pais e filhos, ocorrem atritos entre colegas de trabalho, exatamente porque as necessidades não são as mesmas. E às vezes há aqui este desenquadramento. Que lá está, não devemos julgar o comportamento porque ele está justificado por esta necessidade. Ok? Isso é importante. Por fim, temos a necessidade de ligação e pertença, que é aquela necessidade que nós temos de nos sentirmos ligados uns aos outros e também de nos sentirmos ligados a algo maior do que nós, seja a divindade, seja o universo, chamem-lhe o que quiserem, não estou aqui para julgar ninguém, nem as suas crenças, mas temos esta necessidade de nos sentirmos ligados uns aos outros de algo maior. E por vezes a pessoa apresenta um comportamento, por exemplo, apático, ou a pessoa que está deprimida, que não consegue fazer nada, que não consegue se mexer, pode estar a sofrer desta necessidade de ligação e pertença não resolvida. Portanto, a pessoa sente-se sozinha, não se sente ligada a nada nem a ninguém e depois tem aquele comportamento apático que também acaba por afetar os outros que estão à volta dela, não é? Pronto, estes são os exemplos que eu vos trouxe para perceberem de que, de facto, há necessidades humanas que têm que ser atendidas e quando virem um comportamento que não vos agrade, seja em vocês, seja no outro, quando virem um comportamento que não vos agrade, seja agressivo, seja desajustado, tentem pensar qual é a necessidade aqui que pode não estar a ser atendida. Porquê é que a pessoa está a fazer isto? Como é que eu posso fazer para ajudar? Não é? Temos que ter essa compaixão e essa serenidade de nos perguntarmos porquê é que isto está a acontecer e o que é que eu posso fazer para mudar isto? Como é que eu posso ajudar a satisfazer esta necessidade? Ok? Portanto, tentem fazer isso no sentido de harmonizar um bocadinho os relacionamentos. Está bom? Era isto que eu tinha para vos trazer hoje. Espero que tenham gostado. E como sempre, Namasté!